Espectadores. O impacto imediato é aquele que já tem vindo a acontecer desde o início deste período de reduções da taxa diretora, que é, nomeadamente nos créditos, principalmente os vigentes, com uma redução quase que automática, porque esta redução vai implicar uma reunião da Associação Moçambicana de Bancos para definir, exatamente para definir a nova taxa de juros, que em princípio dentro de aproximadamente 30 dias, fará jus a esta redução, isto é, também a prime rate vai reduzir. Portanto, terá um impacto imediato com os créditos vigentes, com uma redução no serviço de dívida, que é importante. Incluindo o serviço de dívida do próprio Estado. Incluindo o serviço de dívida do próprio Estado, esse é um outro ponto também fundamental, que vai ajudar também a ter aqui um buffer na própria responsabilidade mensal ou trimestral, dependendo dos cupons do próprio Estado. Portanto, isso é uma mais-valia imediata. E não só nos vigentes, mas nos futuros. Os futuros credores que pretendem financiar-se junto da banca verão possivelmente os seus business plan mais cômodos e mais fazíveis, digamos assim, em termos de cumprimento, para poder fazer face ao serviço de dívida. Pois, é para si uma notícia boa? Sem dúvida nenhuma, para mim e para todos os moçambicanos, principalmente os empresários que estão neste momento sufocados com o atual serviço de dívida e os que pretendem, ainda têm fé e acreditam que é possível fazer algo mais em termos de reinvestimentos. É o que é esperado, porque o custo do dinheiro está mais baixo, então há sempre espaço para que um e o outro se beneficie desta medida. É preciso considerar que, num contexto como este, em que estamos ainda a assistir um processo lento de recuperação da economia, pelo menos no que diz respeito à capacidade das empresas de absorverem esta liquidez, se o ambiente ainda não estiver totalmente seguro, tem suas limitações. Pois. Então, posso dizer que o efeito pode ser positivo, mas é limitado, aliás. Se nós pegarmos o histórico da redução das taxas de juros e do crédito à economia, é possível observar alguma rigidez do aumento do crédito à economia, ou seja, a proporção com a qual a taxa de juros vem reduzindo nos últimos meses, que é uma redução linear, é uma queda quase linear, se nós formos observar. Entretanto, quando nós vamos para o crédito, que realmente é absorvido pela economia, vemos uma redução, pelo menos, da capacidade de absorção deste crédito. No fundo, até eu diria que um dos potenciais beneficiários diretos disso pode ser o próprio Estado, o governo, através que faz a gestão do Estado, uma vez que, ao reduzir as taxas de juros, a taxa que é indexada aos bilhetes de tesouro, às obrigações de tesouro, ao endividamento do Estado interno, acaba também tendo algum alívio. E neste momento é o maior absorvedor da liquidez do sistema financeiro por causa das pressões que fez referência. Agora, quanto aos consumidores, quanto aos investidores, empresários, nós temos que saber que a taxa de juros é apenas um dos determinantes. Pois. Pode não ser o principal, há outros fatores, e é importante considerar que, até então, ainda existe alguma timidez no processo de recuperação econômica e as condições não estão totalmente criadas, pelo menos olhando para os números, para que esta liquidez, esta redução da taxa de juros tenha uma resposta de absorção por parte do mercado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, se assim fosse, não estaríamos a verificar este decréscimo na taxa diretora nos últimos tempos, com valores acima de 50 pontos base. E tivemos o oposto, tivemos um período em que o Estado estava super endividado e tínhamos as taxas diretoras a crescerem, se recorda, e foi há bem pouco tempo. Portanto, fazendo esta correlação, eu não vejo que haja uma relação direta entre a redução da taxa e a necessidade do Estado voltar a endividar-se mais a custos mais baixos. Pois. Mas, para si, o Estado pode ou não ser um dos beneficiários desta redução da taxa de juros? Sem dúvida, como eu disse no início, o Estado é autónomo, não só o Estado, como todos os outros credores. Sim, o Estado vai ser, para o que tem em vigor neste momento e para o que, espero bem que não seja em demasia, para o que terá
que fazer nos próximos tempos em termos de endividamento. Com a redução da taxa de juros, implicitamente, o encargo deste mesmo empréstimo, por via dos títulos de tesouro, será muito inferior. Muito inferior, quer dizer, relativamente inferior. Eu quero acreditar que o Estado, pelo facto da taxa de juro reduzir, tenha mais apetite a endividar-se. Eu quero acreditar que não seja esse o objetivo, nem esse o motivo. Aliás, mais para frente penso que iremos falar da estratégia para a redução da dívida e está lá muito claro que o objetivo é mesmo reduzir dívida. Infelizmente, herdou-se algo que já se previa e várias vezes falamos aqui em vários contextos, infelizmente, agora temos que olhar para frente. Portanto, a minha opinião em relação a isso é exatamente isso, não tem nada a ver uma com a outra e o Estado não quererá, obviamente, endividar-se ainda mais pelo facto da taxa de juros ser mais apetecível. O Banco de Moçambique disse várias vezes que havia excesso de liquidez, então por isso que mantinha taxas de reserva obrigatórias extremamente elevadas e que também aumentava as taxas de juros para lidar com pressões inflacionárias. Não vejo uma alteração substancial desta situação. Sendo que o Banco de Moçambique está a ser incoerente? Bom, pelo menos não está a ser coerente face ao que o governador do Banco de Moçambique referiu há um tempo atrás, de que ia seguir uma trajetória de redução da taxa de juros contínua até os 10% nos próximos 36 meses. Pois. Quanto a esse discurso, ele está a ser a fidelidade em relação a esse discurso. A pequena provável incoerência que levanto, e também pode ser que as estatísticas possam confrontar isso, é se a redução da taxa de juros, sem a absorção da liquidez pelo mercado, pelo menos através do indicador de crédito da economia, ela é de facto justificável. Por outro lado, se a redução da taxa de juros, num contexto onde, de facto, as empresas precisam de financiamento, mas ao mesmo tempo, as condições para que tal financiamento chegue às empresas, devido à situação da economia, se de facto justifica. E por fim, estamos num contexto onde a inflação, apesar de, no seu todo, ela estar abaixo de um dígito, temos 5%, quase, temos 4,7%, provavelmente, sim. aproximadamente 5%, mas quando nós olhamos para a inflação mais nociva, que é a inflação de alimentos, ela está acima dos 10%. E depois também temos uma inflação indireta resultante da pressão que é feita por causa da relativa escassez de divisas. Aqueles custos indiretos de transação, do fato de que não posso fazer uma operação ser respondida imediatamente pelos bancos, aquelas filas de espera, aquela pressão indireta que a banca comercial faz para mostrar que, olha, a taxa de juros, aliás, a taxa de câmbio de mercado está muito distante da taxa de câmbio do mercado paralelo. Esta pressão indireta, mais uma vez, pode não estar totalmente coerente com as variáveis macroeconômicas. Mais uma vez, pode sim, existe uma evidência mínima de que o Banco de Moçambique, na sua postura rígida de responder às variáveis de mercado, pode estar a arrefecer um bocado face à entrada da nova administração. Eu sinto que, sem dúvida, há um alinhamento, e o próprio governador do Banco de Moçambique disse, se não me engano, há 2 CPMOs atrás, que agora sinto que estamos alinhados. Sim, disse-o. Acho que ele disse exatamente isso. O que é que ele quis dizer com isso? Eu pergunto, estavam desalinhados em quê? Mas eu começo por dizer isso porque, efetivamente, eu sinto que estão todos a remar para o mesmo porto. Pode ser uma coincidência e não um alinhamento de escritório. Sentamos governo e Banco de Moçambique, olha, Banco de Moçambique, eu peço-te que agora passes a taxa de juro diretora de tantos para tanto, porque assim automaticamente o meu serviço de dívida reduz. Não acredito que seja isso, não acredito. Esse alinhamento existe porque eu penso que a situação, nós já várias vezes referimos aqui, e temos que dar a mão à palmatória. Nós dizíamos por diversas vezes, o Banco de Moçambique não pode continuar com as taxas de juros
como estão neste momento, acima de 17% estavam na altura. Pois. Não pode continuar com reservas obrigatórias tão altas. Portanto, o Banco de Moçambique, naquela altura, tinha um grande propósito. Se recordam, a inflação chegou a 2 dígitos. Portanto, e o governador disse que eu tenho que usar armas pesadas. Armas pesadas. Exatamente, que foi as reservas obrigatórias. Portanto, hoje a situação da inflação está mais controlada, mas olhando para o que o Egas referiu e bem, em relação à parte alimentar não, mas no geral a média está em cerca de 5%, o que ajuda a que estas decisões sejam tomadas. Portanto, eu quero dizer com isso que o passo está dado. O que era preciso que o Banco de Moçambique fizesse, não fez por favor, mas fez, na minha ótica, porque o momento assim permite que se faça. O Banco de Moçambique já deu esse passo. Agora, o fundamental é, como disse o Egas também, eu concordo, e eu referi que o automático, o impacto será nos créditos correntes, imediato. Nos futuros que queremos que aconteça e não acontece por diversas razões, aí é que está o passo fundamental, que se chama segurança e estabilidade. Portanto, eu como investidor, mesmo que eu tenha o meu dinheiro, se calhar tenho que ir buscar uma parte do valor à banca para poder investir, mas eu não venho cá investir se eu não sentir estabilidade, se eu não sentir segurança. Portanto, este é o passo agora, que não é do Banco de Moçambique. Esse passo, condições que devem ser criadas, é pela parte do próprio governo.